Você quer obter sucesso ao redigir e interpretar um texto? Então tem de ter cuidado com a forma como a mensagem vai ser transmitida. Como assim, professora? É simples. Fica aqui comigo, você vai saber. Assista a este vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Português Digital. Este canal foi criado para ajudar você a finalmente aprender a língua portuguesa. No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre as funções da linguagem. Uma forma de você começar a aprender a redigir bem. Como você pode usar a língua a seu favor? Você sabe transmitir bem uma mensagem? Oi. Você pode aprender isso. Isso vai depender também dos seus objetivos. Então presta bastante atenção. Para começar, você tem que saber quais são os elementos da comunicação. Você sabe que existe um emissor. No caso, você que vai transmitir uma mensagem para o receptor. A mensagem ali no meio. Então, do emissor para o receptor, existe uma mensagem, que é o texto que você vai escrever. Só que tem alguns elementos que interferem na hora que você vai transmitir essa mensagem. Primeiro, para essa mensagem chegar direitinho ao seu receptor, vocês têm que saber falar sobre o mesmo assunto, estar falando sobre o mesmo assunto. É o conteúdo, a referência. Existe também o canal da comunicação, como você vai transmitir essa mensagem para o seu receptor. E existe o código, temos que falar a mesma língua, o mesmo idioma, para que esta mensagem também chegue com sucesso ao seu receptor. Ah, isso eu já sei, professor, é só isso. Que nada, meu filho, presta atenção que você vai saber agora, viu? Porque para cada elemento da comunicação deste, existe uma função da linguagem. Então, quais são os elementos da comunicação? O emissor, o receptor, a mensagem, o código, o canal e o referente, que é o conteúdo. Para cada um deles tem uma função da linguagem específica. A primeira função da linguagem é a função emotiva ou expressiva. E ela está centrada em que elemento da comunicação? No emissor. É com essa função da linguagem que você vai saber quais são os argumentos que você vai usar para depois tentar convencer lá o seu receptor. É aquele que vai mostrar o seu ponto de vista sobre o assunto. Então, a função emotiva ou expressiva também está ligada às emoções. Claro que em poesias, letras de música, você vai encontrar a função emotiva da linguagem. Mas na redação, quando nós lemos um texto e já sabemos logo qual é o ponto de vista que o escritor está transmitindo ali, nós já sabemos que ele está usando a função emotiva ou expressiva da linguagem. Usando uma música, um exemplo clássico da função emotiva da linguagem é a música do Roberto Carlos. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Você ouviu a música? E o que ele falou? Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, não é? Então, ele mostrando a emoção dele sobre um momento, um evento que está acontecendo. Então, a função emotiva é muito ligada aos sentimentos, mas também aos pontos de vista de cada um. Ah, entendi. A segunda função é a função poética da linguagem. Ela está centrada na mensagem. Por quê? Porque a mensagem é aquilo que vai ser transmitida para o seu receptor. Então, ela tem que ser uma mensagem bonita, é a arrumação das palavras no texto. Existem várias formas de se escrever, inclusive numa dissertação, de uma forma bonita, equilibrada, usando umas palavras que não são do dia a dia, mas que fazem a diferença quando alguém for ler seu texto. Por exemplo, você pega essa função poética em várias crônicas, principalmente da Cecília Meirelles. Quando ela fala assim, piano aberto, esperando as mãos que o fariam tocar. Olha que bonito isso. Melhor do que falar o piano esperando o pianista, não é? Ou então, os namorados se amando na relva fresca da manhã. Melhor do que falar o casal rolando na grama. Olha a diferença, né? Então, a chama crepitante dourada da lareira. Melhor do que falar o fogo aceso. Então, é bacana você saber usar bem as palavras para escrever, para transmitir o que você quer para o seu receptor. Vai chegar de uma forma muito mais bonita, viu? É verdade.
Agora a terceira função, a função conativa ou apelativa. É aquela que está centrada no receptor. E por quê? Porque é ali que você vai trabalhar com a argumentação. É por isso que esta função, ela está muito ligada também à propaganda, porque ela vai tentando o quê? Convencer o leitor de que seus argumentos estão certos. Então, muitas vezes se usa o verbo no imperativo. Beba tal refrigerante, compre tal produto. Quando alguém dá ordem para você, principalmente em propaganda, ela está usando a função conativa ou apelativa da linguagem. Mas ela vem também de outras formas, por meio de uma argumentação convincente, uso de dados estatísticos, testemunhos autorizados, pessoas de credibilidade na área que falaram aquilo que você está pensando. Então, ela está centrada na mensagem do jeito que ela vai ser recebida. Então, ela é usada muito nos textos argumentativos, nas dissertações argumentativas e cartas argumentativas também. Agora ficou fácil de entender, não é? Aham. Vai vendo que cada função tem um objetivo no seu texto. A quarta função é a função fática da linguagem e ela está centrada no canal da comunicação. É aquele que chama a atenção para alguém que vai ler seu texto. Então, quando alguém vai ler seu texto, às vezes uma narração ela tem título. Um título bem feito chama a atenção para alguém ler seu texto. Se a pessoa vai falar sobre, por exemplo, a poluição e em vez de colocar o título A Poluição, se ela falasse assim, estão assassinando os rios brasileiros. Olha como faz uma diferença para quem vai ler seu texto, porque um assassinato é sempre premeditado. Então muda já a cara de quem vai ler seu texto. A introdução da sua redação também é importante, que ela já chama a atenção para aquilo que você vai falar durante seu texto. Tudo que chama a atenção em qualquer outro tipo de texto, verbal ou não verbal, está centrado na função fática da linguagem, que é o canal da comunicação. Então, sempre que o seu texto estiver ali chamando a atenção, uma frase, uma pergunta que você faça no texto para o seu leitor responder, também está usando a função fática da linguagem. A função fática também está muito presente na linguagem, principalmente nos diálogos. Já ouviu alguém que vai conversando e fala assim, né? Ou então, percebe, entende? Elas estão querendo que o canal da comunicação continue ali, sendo entre as duas pessoas que estão conversando. Então, na maioria das vezes, a função fática da linguagem está presente também nos diálogos. A quinta função, calma que nós já estamos chegando ao final, hein? Ainda bem. A quinta função é a função metalinguística. Ela está centrada em quê? No código, no idioma. Então é importante saber usar bem o código, saber usar a linguagem de forma objetiva. Quando um texto, por exemplo, vai falar sobre o amor, o que é o amor? E ela vai fazer toda uma delineação desse tema, você está usando a função metalinguística. Quando você usa sigla, mas antes você usou o que significa aquela sigla, por exemplo, Organização das Nações Unidas, entre parênteses, ONU, você está usando a função metalinguística. Quando um texto se refere a outros textos, você usa a função metalinguística, a intertextualidade. Os poetas gostam muito de usar a função metalinguística. Quem já leu algum poema de Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, eles usam muito a metalinguagem sobre o fazer poético, o fazer da poesia. Então, sempre que você também num texto dissertativo usar um conceito, o que é, por exemplo, um relógio? Relógio é o aparelho usado para medir o tempo. Você está usando aí a função metalinguística. E sabe que é uma das formas também de argumentação, usar os conceitos? Tanto é que nos estudos de caso, pessoas que vão fazer prova de nível superior, caem muito estudo de caso. E nisso, eles pedem muitos conceitos. Nesta hora, a pessoa está usando a função metalinguística da linguagem. Agora, a última função, que é a função referencial ou denotativa. A denotação, você já sabe, é que ela trabalha com o sentido próprio das palavras. Então, o que é a função referencial? É aquela que vai trabalhar com a objetividade, com os fatos. E é por isso mesmo que esta função, ela está centrada nos artigos de jornal, nas publicações, nos ensaios, nas dissertações, porque trabalham com fatos, em livros didáticos que ensinam as pessoas. Então, tudo que trabalha com fatos, pode ser uma tese de doutorado ou de mestrado, uma monografia, uma dissertação, os artigos de jornal, como eu já falei, todas elas usam a função referencial. Achou difícil? Claro que não, né? Não vai mais errar isso em prova, viu? Com certeza. Agora você vai conseguir se expressar da maneira correta e com classe. E se você quiser saber mais dicas de língua portuguesa,
baixe gratuitamente meu livro digital. Ele está aqui na descrição do vídeo. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like aqui para mim, compartilhe com seus amigos, faça um comentário aqui embaixo e não deixe de se inscrever no canal Português Digital. Toda semana eu vou enviar para você várias dicas para ajudá-lo a finalmente aprender português. Um beijo e até o próximo vídeo.